E o mercado está batendo na VEG, mas será que é isso mesmo? Ela precisa apanhar tanto assim? Meu amigo, nesse vídeo eu vou fazer uma reavaliação dos fundamentos econômico-financeiros da VEG. E ao final do vídeo vou dar a minha opinião se compensa investir na VEG e se realmente o mercado está certo ou errado em bater na VEG. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu querido, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da VEG. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da VEG de 23 a março de 26. São 4 balanços, ok? Calculei o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E logo de cara eu vou reafirmar. A VEG possui uma estrutura de capital sensacional. O capital de giro hoje está estimado em 9,6 bilhões de reais aqui no mouse. E com esse capital de giro, ela consegue financiar a sua necessidade de capital de giro de 5,3 aqui no mouse e ainda sobram 4,3 bilhões de reais na tesouraria. É uma empresa extremamente líquida. E quando nós comparamos o balanço de 2025 com o balanço de 2026, a gente percebe melhora também, ok? O capital de giro melhorou em 150 milhões de reais. Saiu de 9,5, foi para 9,6, quase 9,7. A necessidade de capital de giro ela diminuiu e isso já evidencia que o nível de faturamento da empresa provavelmente diminuiu, ok? A necessidade de capital de giro sai de 5,8 bilhões e vai para 5,4. Diminuiu em 400 milhões de reais. Isso por si só não é problema. E a tesouraria? A tesouraria, meu amigo, ficou mais forte ainda, em 555 milhões de reais. A tesouraria saiu de 3,7 e foi para 4,3, ok? Então, se por um lado nós temos esse aumento na tesouraria, é sempre importante a gente entender o motivo. A tesouraria da VEG hoje ela está mais forte em praticamente R$500 bilhão, porque o capital de giro aumentou em mais ou menos 150 milhões de reais e a necessidade de capital de giro diminuiu em 400 milhões de reais. Então, meu querido, se você for comparar a estrutura de capital da VEG de 2025 com 2026, hoje, em 2026, em março de 2026, ela tem uma estrutura financeira ainda melhor. E esse é o gráfico dos indicadores dinâmicos. A linha azul é o capital de giro, a linha vermelha é a necessidade do capital de giro e a linha amarela o saldo de tesouraria. Nesse momento, a gente vai se ater a essa variação de 2025 para 2026, ok? Essa grande área na qual eu estou circulando o meu mouse. A gente percebe uma estabilidade com tendência à melhora. Principalmente porque a necessidade de capital de giro próprio diminuiu um pouquinho e o capital de giro próprio aumentou. A consequência disso, como eu já falei, é uma melhoria na liquidez da empresa. O caixa da companhia aumentou de 2025 para 2026. Aqui nós temos a tesouraria da VEG. Tesouraria muito forte. Agora em março de 2026, 4,3 bilhões de reais. E ela até tem empréstimos de curto prazo, tá? Algo em torno de 3 bilhões de reais aqui no mouse. Mas, meu amigo, o caixa dela é forte, 6,3. E ela ainda tem aplicações financeiras de 1 bilhão de reais. Então, a rigor, esses empréstimos de curto prazo aqui estimados em 3 bilhões de reais nem precisavam existir, né? Ela poderia pegar parte do seu caixa, quitar esses empréstimos e ainda sobraria dinheiro. Meu amigo, se a VEG é uma empresa com um índice de liquidez muito bom, essa característica se deve ao capital de giro, à sua boa gestão da necessidade de capital de giro, ok? Vamos dar uma olhadinha nesses dois indicadores. Meus amigos, eu vou deixar nos comentários desse vídeo um link para você ter acesso a um estudo exclusivo que eu fiz sobre a VEG. Acho que talvez faça sentido você dar uma paradinha, dar uma estudada a mais, com um pouquinho mais de profundidade. É bem legal, mas também não é muito exaustivo, não. É algo em torno aí de uns 5 minutos de leitura. Combinado? Aqui, pessoal, nós temos o indicador da necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro da VEG, por ser uma empresa industrial,
é até baixa, ok? O ciclo financeiro sempre oscilou entre 60 e 70 dias. Só para lembrar, ciclo financeiro é do dinheiro ao dinheiro. É o tempo que o dinheiro da VEG é investido no seu ciclo de produção. Desde a compra das suas matérias-primas, dos seus insumos, passando pela fabricação, pelo estoque, pela venda, pelo faturamento e pelo recebimento, ok? Como eu gosto de dizer, ciclo financeiro é do dinheiro ao dinheiro. E o ciclo financeiro, ele denuncia se a empresa é bem ou mal administrada, né? O ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro. No caso da VEG, de 2025 para 2026, nós percebemos que o ciclo financeiro da empresa reduziu em 4 dias, saindo de 65 dias e batendo 61 dias. 4 dias, cara. É um número relevante, é algo em torno de 6 a 7% em melhoria de eficiência, né? É claro que algo que a gente tem que lembrar sempre é que o primeiro trimestre de 2026 para a VEG foi um trimestre mais fraco a nível de vendas. Inclusive, se a gente comparar as vendas de 2025 com as vendas de 2026, o que a gente vai fazer mais à frente, eu vou mostrar isso para vocês. Mas, em termos gerais, a VEG possui uma boa gestão de necessidade de capital de giro e, inclusive, de 25 para 26, houve até uma melhoria com a diminuição da necessidade de capital de giro e também com a diminuição do ciclo financeiro. E o capital de giro, pessoal, tem alguma coisa que mereça ser colocado como ponto de atenção? Vamos lá. Em princípio, nada, tudo tranquilo. Capital de giro próprio até cresce nos últimos 3 meses, saindo de 9 bilhões 524 milhões em dezembro de 2025 e batendo quase 9,7 bilhões agora em março de 2026. Quando nós analisamos a composição de todas as contas, né, que compõem o capital de giro, cara, tá tudo tranquilo, são pequenas variações, tá vendo? Aqui, sai de 67, vai para 65, sai de 11.511, vai para 11.573 e por aí vai. Nenhum ponto de atenção. Capital de giro da VEG é robusto e muito bem administrado. Quando a gente avalia a performance operacional da empresa, é importante você focar no que realmente importa. E o que importa, meu amigo, a nível de demonstrativo de resultado de exercício, é o faturamento, é o custo da mercadoria vendida, o EBIT e o lucro líquido. Aqui no lucro líquido sempre compensa a gente avaliar se tem algo não recorrente, que está ajudando a performance da empresa, ok? E no caso da VEG, a gente percebe que existe um ponto de atenção, e esse ponto de atenção é o custo. O custo sai de 66,5 e bate 68,4. Uma variação aqui de 2 pontos percentuais em apenas um trimestre. Mas aí tu tem que ter calma, tá? Principalmente porque esses anos aqui, 23, 24, 25, nós estamos falando de 12 meses conclusos. Agora em 2026, apenas um mês, 3 trimestres. Então, em relação a custo, a gente percebe uma piora, mas vale a pena a gente continuar a acompanhar para ver se isso aqui é volatilidade de insumo ou se é algo que veio para ficar. De qualquer forma, a empresa entregou um EBIT na faixa dos 19,5%, em linha com o EBIT do ano passado, e um lucro líquido de 15,4%, também em linha ao lucro líquido de 2025. E isso só foi possível, meu amigo, em virtude do resultado financeiro positivo e mais robusto que a empresa teve agora em 2026, ok? É importante também a gente comparar sempre, mas sempre mesmo, os resultados trimestrais de um ano com o resultado trimestral de outro ano, ok? E é essa tabelinha aqui embaixo. Aqui eu coloco os indicadores de 2025 e os indicadores de 2026. E aqui, cara, são 3 notícias ruins, ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, receita. A receita diminuiu algo em torno de 6%, o EBIT diminuiu algo em torno de 5% e o lucro líquido também diminuiu um pouquinho. A gente viu aqui em percentual, mas ele diminuiu em percentual algo em torno de 3%, ok? Então, se a gente compara a performance operacional da VEG em 2026, ela é, sem dúvida, mais fraca que 2025. Mas as variações são pequenas, né? Nós estamos falando de uma variação aí de 6% na receita, né?
algo em torno aí de 500, 600 milhões de reais, e houve uma variação menor nos indicadores de performance de EBIT e lucro líquido, né? A cada linha que baixa, a gente percebe que a VEG fez uma contrapartida, fez uma boa gestão. É claro que eu fui lá nos resultados não recorrentes da empresa, eu dei uma olhada no balanço, e quando a gente olha esse número aqui, a gente chega à conclusão que a receita diminuiu 6%, mas o lucro líquido diminuiu só 3,5%. Logo de cara a gente pode pensar assim, nossa, sensacional, a empresa foi mais eficiente. Sim e não. De fato, ela é uma empresa eficiente, ela melhorou a sua eficiência, embora o custo tenha aumentado, né, mas a parte de despesas administrativas aparentemente foi bem administrada. Mas, meu amigo, aqui houve reversão de algumas provisões, ok? E isso fez com que o lucro líquido caísse menos do que era esperado, né? Pelo menos para mim. O mercado sempre vai bater de forma muito forte na VEG. E o endividamento, como a VEG anda nesse quesito? Dívida líquida atual de 3,2 bilhões de reais, tá? Praticamente insignificante. É uma empresa que tem um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT negativo, ok? Ela tem muito pouco empréstimo, tanto de curto quanto de longo prazo. Os empréstimos de curto prazo estão estimados em 3,1 bilhões de reais e os de longo prazo 992 milhões de reais, né? Eu aqui, sendo muito preciosista, eu gostaria que esses números se invertessem, ok? Que a empresa tivesse apenas 900 milhões, 1 bilhão de reais só de empréstimo de curto prazo, e esses 3 bi aqui fossem de longo prazo. Mas, cara, isso é totalmente irrelevante para a VEG, né? Uma empresa que tem um caixa forte, né? Dívida líquida negativa. No caso, 3,3 bilhões de dívida líquida negativa. Mas vale o cuidado, ok? Vale o cuidado. Vale, ao invés da VEG ter apenas 24% de suas dívidas no longo prazo, valeria ela ter aí algo em torno de 70%, 80%. Então, meu amigo, vamos lá, vamos falar da VEG. A VEG é uma empresa sensacional, tem uma estrutura financeira sólida, capital de giro forte, saldo de tesouraria muito elevado, é uma empresa com um índice de liquidez bem interessante, dívida líquida negativa, uma empresa que gera resultado financeiro positivo. O ano passado ela gerou aí uns 150 milhões de reais em resultado financeiro positivo. Agora, em março de 2025, em apenas um mês, ela já oferiu algo em torno de 40 milhões de reais. É uma empresa que historicamente administra muito bem o seu custo, sempre girando na faixa dos 65%, 66%, 67%. Pensou em VEG, é saber que essa empresa vai te entregar um EBIT na faixa dos 20% e um lucro líquido que vai oscilar entre 15% e 16%. Mas se a VEG ela é uma empresa tão boa assim, por que o mercado está batendo tanto na VEG agora em 2026? Bora lá, vou explicar, vou dar a minha opinião, combinado? A VEG ela é uma empresa de alta performance. Ela sempre entregou resultados sensacionais. E aí ela fica refém de uma situação. Toda vez que ela entregar resultados abaixo da régua, ela vai ser penalizada e o preço de suas ações vai cair. Isso é fato, ok? Quando nós analisamos os números da VEG de 2026 e principalmente quando nós comparamos os números de 2026 com 2025, e aí no caso eu me refiro ao primeiro trimestre de 2026, nós percebemos que a empresa perdeu o faturamento. Algo em torno de 600 milhões de reais. 6,5%, ok? Isso é muito. Mais ainda, quando a gente percebe que essa perda de faturamento de 600 milhões de reais não está computada a perda inflacionária, ok? Então, ou seja, a perda de faturamento da empresa foi muito maior do que 600 milhões de reais. Porque entregar a recomposição inflacionária já era obrigação, né? Então, ela não entregou a recomposição inflacionária e ainda perdeu 600 milhões de reais em faturamento. Quando a gente abre o faturamento da empresa, nós identificamos que é o Brasil o grande responsável. E principalmente o segmento de peças, né, e componentes para geração de energia eólica e fotovoltaica. E o grande problema, meu amigo, é o seguinte: o mercado já precifica isso como estrutural.
A diminuição do volume de negócios da WEG agora no primeiro trimestre de 2026 não é conjuntural, não é algo sazonal, é algo estrutural, porque o governo brasileiro, né, o modelo de crescimento no fornecimento de energia elétrica renovável através de eólicas e fotovoltaicas, ele está exaurido, principalmente em função da distribuição. Eu não vou entrar muito nesses detalhes não, mas todo mundo já sabe que o segmento de distribuição de energia no Brasil está totalmente estagnado e deu um nó por falta de planejamento, né? Então, você não pode implementar grandes parques eólicos e fotovoltaicos porque não tem distribuição, né? É o famoso cachorro fazendo xixi no poste, mas no caso do Brasil é o poste fazendo xixi no cachorro, né? Nós não podemos incentivar a geração de energia renovável porque não temos distribuição. Isso é um absurdo. A consequência disso é perda no volume de faturamento de forma estrutural da WEG. E aí, meu amigo, a WEG ela também apresentou uma performance de EBIT e de lucro líquido ligeiramente inferior. Houve uma queda, né? O que é normal. O faturamento diminuiu, o EBIT também vai diminuir, né? E o lucro líquido vai diminuir. Mas a empresa fez algumas reversões de provisões. E isso preservou um pouquinho das margens de EBIT e de lucro líquido. O mercado percebeu que a queda poderia ter sido maior, né? Beleza? Ao meu ver, o mercado entende que a tese de crescimento da WEG talvez esteja chegando ao final. Os próximos 10 anos não serão de grande crescimento como foram os últimos 10 anos, ok? E aí todo mundo começa a se questionar. Será que negociar WEG a uma relação, a um indicador, a um múltiplo de PL de 30 vezes é caro ou barato? Porque se a empresa não te entrega crescimento, ela tem que te entregar dividendos. Isso é fato. Por outro lado, se esse crescimento realmente não vai continuar a acontecer, se nós vamos ter uma WEG nos próximos trimestres que vai entregar 10 bilhões de reais por trimestre, ou seja, 40 bilhões de reais por ano, qual é o plano de ação da WEG para segurar o EBIT e segurar o lucro líquido? O que a empresa vai fazer para preservar as suas margens? Ok? Essa é a grande discussão de WEG no momento. Talvez estejamos vivendo, né, vivenciando um momento de exaustão de um modelo de crescimento contínuo da WEG. Também, né, meu caro? A WEG não ia, né, poder continuar crescendo do jeito que ela cresce, né? Só daqui a pouco ela ia ultrapassar o PIB do Brasil, né? Isso é impossível, né? O momento de estabilização vai acontecer. A dúvida é se é agora ou não. E aí, você deve estar pensando, né? Beleza, Igor, eu entendi. Será que compensa comprar a WEG? Aí, cara, né? Sendo que a WEG é uma empresa de excelente qualidade, você para comprar tem que olhar o gráfico. E hoje nós vemos uma WEG que está num momento de queda no curtíssimo prazo, né? Eu acho que sempre é bom ter empresas boas na carteira. Fica de olho no gráfico. Se der algum ponto de reversão, talvez valha a pena, talvez isso faça sentido para a sua carteira, ok? Para minha carteira faz sentido. Eu hoje não tenho WEG, eu vendi WEG, fiz uma realização de lucros, estou acompanhando a companhia. Entendo que o que está acontecendo agora é ruído, mas sou totalmente consciente de que talvez hoje nós estamos vivendo um momento de transição de um modelo de crescimento para uma empresa vaca leiteira, né? Mas enfim, tá muito cedo, cara, para falar qualquer coisa. Temos que esperar dar tempo ao tempo. Um trimestre, 2 trimestres, isso não é base para conclusão nenhuma. Tenhamos paciência. Combinado? Gostou do vídeo? Se sim, vale o like. Não gostou? Deixa pra lá. Meu amigo, tu quer pedir algum estudo específico de alguma ação? Coloca aí nos comentários. Vou ter muito prazer em estudar. Muito obrigado. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.